Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos amigos que nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos para mais um Evangelho no Lar. A leitura de hoje é da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Modo de sentir. Renovai-nos pelo Espírito do vosso modo de sentir. Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas, fundamentais, e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdências e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Que assim seja. Boa noite. Então, damos continuidade ao Evangelho do dia de hoje, fazendo a nossa oração de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por tanto que Ele nos dá. Esta vida linda que nós temos, a oportunidade de estarmos aqui, vivendo esta encarnação, nos melhorando a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por iniciarmos mais uma semana em Teu nome, Senhor. Obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos presentes, você que nos acompanha pelas redes sociais, e boa noite à espiritualidade aqui presente. Nesta noite nós vamos analisar a respeito dos inimigos desencarnados, que Kardec nos esclarece no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, onde ele diz o seguinte: o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos, porque sabe antecipadamente que a maldade não é estado permanente dos homens, e sim uma imperfeição momentânea. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá seus erros e se tornará bom. Então, a respeito dos inimigos desencarnados, isso tem uma consequência de um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a imortalidade do espírito. E também, um segundo ponto fundamental da nossa doutrina, que é a reencarnação. Então, todos nós temos inimigos desencarnados do passado, temos inimigos desencarnados no presente, e também, se não resolvermos a situação, teremos inimigos desencarnados no futuro. E é importante a gente compreender quem é o inimigo desencarnado. Normalmente a gente pensa que o inimigo desencarnado é um espírito mau. E Kardec nos coloca aqui que o mal é uma imperfeição momentânea. Por quê? Porque, normalmente, nosso inimigo desencarnado é alguém a quem nós ofendemos nas vidas passadas e hoje nos alcança para quê? Para o necessário reajuste. Então, o preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, é o caminho para a reconciliação com o adversário. E, normalmente, nós temos uma pergunta: a morte nos livra da presença do inimigo, do adversário? E a resposta é não, porque o espírito é imortal. Ele tanto está encarnado com o corpo físico, como desencarnado com o seu corpo espiritual. Então, muitas vezes a gente fica feliz quando o inimigo retorna à pátria espiritual, mas não resolve o problema. Nós nos livramos da figura física, mas o espírito continua nos cobrando a conta, e enquanto nós não conseguirmos substituir o ódio por amor, vai continuar a perseguição. E é importante a gente compreender que a perseguição dos espíritos desencarnados sobre nós, ela funciona porque durante muitos séculos, ou até 2000 anos atrás, a humanidade vivia sob a lei do olho por olho, dente por dente, ou seja, a lei do talião. E os hebreus herdaram dos sumérios e também dos hindus. Então, o olho por olho, dente por dente era necessário naquela época porque a humanidade era bárbara. Nós éramos homens primitivos. Evoluímos um pouco mais, chegamos na condição de espíritos imperfeitos, então a gente compreende que Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás substituir a lei do talião, olho por olho, dente por dente, pela lei do amor. Só que, infelizmente, a grande maioria de nós ainda não consegue conjugar de maneira correta o verbo amar, nem colocar em prática. Então é por isso que nós ainda temos os inimigos desencarnados. E eles, a gente muitas vezes acredita que os inimigos são maus para nós. Não. Nós já vimos, a doutrina espírita nos esclarece que os inimigos, nos casos, os obsessores, eles são nossos professores. Eles nos ajudam a fazer a nossa evolução e principalmente a fazer a nossa reforma íntima. Então, é importante também a gente lembrar que Jesus mesmo disse há 2000 anos atrás: não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, qual seria a nossa atitude perante os inimigos desencarnados? Querer enxotá-los, tirá-los de perto de nós?
ou transformada em inimigos e amigos. Então, esta é a condição da humanidade, porque a única maneira da gente extinguir o ódio é através do amor, porque o ódio que nutrimos pelo inimigo provoca nele um sentimento igual intensidade contra nós. E a lei da ação e reação. Se eu imito pensamentos de ódio para meu inimigo, tanto encarnado quanto desencarnado, ele vai receber esses pensamentos e vai jogar de volta para nós também. Então, nós ficamos nesse vai e vem de ódio até que chegue um momento que normalmente o encarnado, cai em si e percebe que não dá para continuar indefinidamente nessa perseguição, porque essa perseguição muitas vezes atravessa várias e várias reencarnações. Então, a partir do momento em que nós procuramos colocar em prática a lei do amor, como diz Jesus, por exemplo, fazendo o evangelho no nosso lar, convidando os inimigos para acompanharem junto conosco, através da prática do perdão, que a gente sabe que é difícil perdoar, porque nós ainda temos muito do orgulho e do egoísmo, e quando o nosso orgulho e nosso egoísmo ele é maltratado, o que acontece? Nós ficamos com raiva, com ódio, em relação às pessoas que estão com esse sentimento para nós. Então, precisamos substituir isso pelo amor, pela prática da caridade, tanto que Allan Kardec sintetiza a doutrina espírita em fora da caridade não há salvação. E como é que a gente pratica a caridade para com os nossos inimigos desencarnados? Através de um pedido de perdão, porque o inimigo desencarnado é alguém a quem nós prejudicamos, a quem nós ferimos, a quem nós maltratamos numa encarnação passada, e esse espírito ferido busca a justiça através do quê? Da vingança. Então, nós temos que substituir a vingança pelo amor. Primeiro, temos que ter humildade para pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Depois, nós temos o Evangelho no Lar, que é o local onde Jesus vem nos auxiliar através dos bons espíritos. Para quê? Para que o nosso lar tenha uma energia positiva. À medida que nós temos uma energia positiva no nosso lar, isso afasta momentaneamente os inimigos enquanto não houver o perdão, enquanto não houver o amor entre eles. Então, o Evangelho no Lar, a prece, as boas ações são o melhor remédio que a gente tem para afastar de nós os inimigos desencarnados. A partir do quê? A partir do momento que eles compreendem que não tem razão mais para essa vingança e precisamos caminhar juntos, todos nós, para a nossa evolução. Então, isso é que Kardec nos coloca e coloca por terra aquela colocação do Antigo Testamento que extinguir o ódio com o sangue. Não. A gente extingue o ódio com o amor. Então, é o amor que nos faz crescer, evoluir e afasta de nós os espíritos, os inimigos desencarnados, que quando nós chegarmos à pátria espiritual, muitas vezes é provável que nós também queiramos ir à vingança contra quem nos prejudica. Então, através do amor, nós substituímos o ódio. Obrigado pela companhia. Antes da oração, vamos enviar bons pensamentos para nossos parentes, amigos, aqueles espíritos que estão sofrendo, e depois teremos a oração. Então, com o pensamento, irradiando boas energias para todos os que estão em nossos pensamentos neste momento. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos e nossos inimigos, como diz
a mensagem de hoje. Vamos irradiar amor. Vamos irradiar muita paz, para que nós possamos recuperar, resgatar um pouquinho daquele mal ainda aqui nessa encarnação. Vamos então, enviando nossas boas energias, fazer a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada por quem nos acompanhou. Uma boa semana. E no próximo sábado teremos novamente a explanação doutrinária aqui e no domingo, novamente, o Evangelho híbrido dessa forma. Aqui presencial e também pelas redes sociais. Boa noite. Boa noite.